Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 12. Você achou? Diga amém. 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 Então preste atenção, depois você fica com a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Bassabete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, ou Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samá ao meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Orar mais uma vez. Deus querido, nós estamos aqui nessa manhã e já fomos abençoados pelo Senhor, já adoramos o teu santo nome, já louvamos com canções maravilhosas. Agora precisamos ouvir a tua voz, precisamos do encorajamento do Senhor, encorajamento do alto, que o Senhor, ó Deus, leve cativo o nosso pensamento, que o nosso coração esteja aberto para ouvirmos a tua instrução, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, esse texto, um texto maravilhoso, que começa falando sobre os heróis de Davi, os grandes guerreiros de Davi. Davi teve alguns bons guardas-costas, homens que estavam com ele. Todo mundo aqui, eu creio que conhece Davi. Davi, quando assume o reinado, assume Israel, ele começa agora com as suas batalhas, conquistando terras, mas ele sempre ao seu lado, à sua frente, à sua direita, à sua esquerda, à sua retaguarda, estavam guardados por homens valentes, homens que são muitos. Eu quero nessa manhã aqui falar somente desses 3 principais homens, esses 3 principais homens, guerreiros de Davi, que fizeram coisas extraordinárias. Você percebeu? O primeiro, como nós lemos aqui, que em outra tradução chama de Jabezão, um apelido muito bom para esse Josebe. Esse homem, a palavra de Deus fala que ele matou sozinho 800 homens. Irmãos, isso é algo fantástico para qualquer época. Isso que aconteceu, esse grande homem, ele matou 800 homens numa guerra, numa batalha, e todos nós sabemos que é algo impossível para um ser humano fazer isso. Nós sabemos que Deus realizou algo extraordinário através desse dito Jabezão. Outro guerreiro que é esse tal de Eleazar. A palavra de Deus fala que esse Eleazar também, ele fica numa batalha com Davi e com os 3 principais guerreiros, e os filisteus vêm, e ele luta, e luta com tanta força, e mata tanta gente, de tal forma que a sua mão fica cansada. Alguns comentaristas falam assim: não, foram o sangue da sua mão, que de tanto lutar, arrancou-se a pele da sua mão, e a sua mão ficou colada. Outros falam: não, ele fez tanta força para não soltar a sua espada, que os nervos agora adormeceram, ele teve dificuldade de soltar a espada colou a sua mão. O último é esse Samá,
que ele sozinho defendeu um terreno que estava cheio de lentilhas quando os filisteus invadiram. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez grandes coisas e coisas extraordinárias na vida de homens comuns. Esses 3 homens que entraram para a história, entraram para os anais da história do povo de Deus como heróis da fé. Eles eram homens comuns. Se você vê, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, quando diz que Davi está lá na caverna de Adulão, Davi não é rei de Israel ainda, ele tinha sido consagrado rei de Israel. Saul tinha perseguido a Davi, e Davi ele teve que fugir, e de tanta perseguição, agora Davi está cansado, Davi está exausto da jornada. Deus tinha dado uma promessa para Davi, Deus tinha dado uma visão para Davi, Deus tinha plantado um sonho no coração de Davi. E qual era o sonho? Ser rei de Israel. Deus faria de Davi o homem segundo o seu coração, mas Davi, desde que Deus tinha feito com que Samuel, o profeta, o ungisse rei, Davi agora só tinha sofrido perseguições, e agora ele vai se refugiar na caverna de Adulão. Você já ouviu falar esse nome? Sim ou não? Quem nunca viu falar caverna de Adulão? Levanta a mão. Nunca ouvi. Boa, tá vendo? Porque de vez em quando a gente prega aqui uns negócios, você fala assim, não sei dessa história. Caverna de Adulão era uma caverna. Essa caverna, Davi, o rei Davi, se refugia lá porque ele precisava de descanso. Os inimigos estavam perseguindo Davi. Era um lugar onde ele podia parar para descansar. Então, uma liçãozinha aqui para a sua vida. Irmãos, de vez em quando, Deus coloca a gente numas cavernas. E nem todas as cavernas são tempos difíceis na nossa vida. De vez em quando, cavernas na nossa vida é para Deus nos dar oportunidade de descanso. Segundo, um tempo de reflexão da vida. E terceiro, aí você não imagina, porque a palavra de Deus fala que enquanto Davi estava na caverna de Adulão, se ajuntaram a ele 400 homens. Aí pensa só, o cara está assim, como diz lá, né? Lascado da vida. O cara está assim, com medo. O cara está cansado. 400 homens. E a palavra de Deus fala assim, 400 homens frustrados, desanimados, endividados. 400 homens. Davi não esperava nunca que esses 3 homens que nós estamos lendo aqui, esses 3 guerreiros que fizeram coisas extraordinárias, estavam entre aqueles 400 homens frustrados. Irmãos, nunca menospreze aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida para te abençoar. Não olhe para a aparência, não olhe para o momento, olhe para Deus, olhe o que Deus pode fazer. Davi lá na caverna de Adulão, a palavra de Deus fala que Davi liderou esses 400 homens, e esses homens se transformaram em grandes guerreiros. O que eu acho interessante é que Davi é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. É um tipo de Cristo, é aquele que apontava para Jesus. Davi como rei, Davi como sacerdote, Davi como líder, ele apontava para Jesus. E a palavra de Deus fala que todos aqueles homens que ficaram debaixo dos cuidados de Davi, sob a liderança de Davi, se transformaram em grandes homens, em heróis de guerra, e fizeram coisas extraordinárias. O que eu quero dizer para a sua vida, irmão, que você que se encontrou com Jesus, prepare-se para você fazer grandes coisas para Deus. Você que está debaixo do cuidado do Senhor Jesus, Deus está te chamando para uma grande obra, Deus está te chamando para te usar. É claro que Deus vai usar o conselho da igreja, é claro que Deus vai usar o pastor JR, mas a palavra de Deus fala que Ele quer usar todos nós. Já pensou? Já pensou o que Deus vai fazer com essa igreja? Se você falar assim, Deus, eu quero ser usado poderosamente pelo Senhor, eu quero ganhar vidas para o Senhor, eu quero, Senhor, fazer coisas que eu duvido que eu tenho capacidade de fazer. Irmão, o sonho de Deus que Ele tem para você, realmente, se Deus não agir, esse sonho é impossível de acontecer.
Por isso que eu fiquei tão entusiasmado com o novo templo, porque eu sei que é um grande desafio para essa igreja. É um grande desafio para essa igreja. Mas o plano de Deus e o sonho de Deus nos causa medo mesmo, porque se o Senhor Jesus não colocar a mão, vai dar errado. Amém? Todo sonho de Deus é isso, irmão. Todo sonho, você quer abrir um negócio novo, e o negócio é grande demais, isso então é de Deus, porque se Deus não colocar a mão, vai dar errado. Isso te leva para a oração. Você quer fazer o seu doutorado, você fala assim, é impossível para mim fazer um doutorado, é impossível, é difícil. Irmão, se foi um sonho de Deus, e se você entende assim, se Deus não colocar a mão, não vai dar certo, é porque você deve buscar exatamente isso que Deus está colocando no seu coração, em oração, porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. A minha vida é um milagre, irmão. Nasci numa família, nasci aqui no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Aí, quem é de Duque de Caxias? Bênção demais. Irmão, depois eu saí com 7 anos de Duque de Caxias, voltei com 16 anos, e nunca mais voltei lá. Nunca mais, não tive a oportunidade de voltar. Irmãos, mas olha que interessante, o meu primo acho que nasceu lá também, não foi? Em Duque de Caxias. Mas olha só, toda vez que eu ouço falar, olha só que tenso, como que é tenso. Eu ia vir para aqui, um monte de pessoas falou assim, cuidado com o Rio de Janeiro, cuidado do assalto, cuidado com isso, os caras vão pegar você lá. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Toda vez que as coisas complicam, toda vez que você olha e fala assim, se o Senhor não tiver misericórdia, as coisas vão de mal a pior, você deveria pensar o seguinte, Deus está nos dando a maior oportunidade como igreja de sermos luz. O Rio de Janeiro só vai ver a luz do Senhor se a igreja do Senhor brilhar. Como diz Bill Hybels, a esperança do mundo está na igreja local. A esperança do Rio de Janeiro está em você, irmão. E por quê? Porque é em você que habita o Espírito Santo de Deus. É através de você que o Senhor Jesus vai operar. Deus não tem outro plano a não ser a igreja do Senhor. Você é a igreja. Você tem que ser usado para transformar toda essa região. Ô jovem, Deus está levantando você para transformar a sua universidade. Deus está colocando você no seu negócio como uma pessoa de alta influência para mudar o meio dos negócios, porque a luz de Deus vai brilhar no meio das trevas, amém? E as trevas não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, irmão, primeira coisa que a gente vê aqui, esses homens começaram frustrados, esses homens estavam sem esperança. Esses homens, os heróis, eles não conseguiam olhar para o futuro, mas esses homens tiveram um encontro com Davi. Nessa manhã, você que entrou aqui nesse salão, nesse templo, você não pode sair daqui sem ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Você não pode sair daqui, Deus está te dando uma oportunidade da sua vida ser transformada. Deus está te dando uma oportunidade hoje de ter um encontro pessoal com o Salvador da sua vida. Esses homens se encontraram com Davi e nunca mais tiveram as suas vidas iguais. O Senhor Jesus é aquele que transforma a vida. O Senhor Jesus é aquele que pode colocar um sorriso nos seus lábios. O Senhor Jesus é aquele que cura da depressão. O Senhor Jesus é que levanta o morto da cova. Jesus é aquele que faz o querer e o realizar, irmão. Eu já te falei que eu entro aqui empolgado. Eu entro empolgado, irmão. Esse aqui é um ambiente de glória, é um ambiente de bênção do Senhor. Você precisa sair daqui transformado pelo Senhor. Você precisa se encontrar com Jesus. Esses homens se encontraram com Davi, nunca mais foram os mesmos. Aí eu quero aqui compartilhar com você algumas peculiaridades de cada um deles, rapidamente. Primeiro, você percebeu que esse primeiro valente, e diante de todos os valentes, de todos os heróis de Davi, Jabezão era o principal. Era o principal. Isso significa que todo mundo olhava para ele. Ele estava onde? Do lado de Davi.
Do outro lado de Davi, Joabe, o general. Mas quem estava do lado dele? Jabezão. E ele tinha uma lança. E todo mundo olhava para aquela lança e falava assim: esse cara aí matou. Eu vi. Presta atenção, gente. Notícia corre rápido, né? Fofoca nem se diz. Mas a galera ouviu dizer que Jabezão matou 800 na batalha. Chegaram falando. Começaram a olhar para Jabezão e falando assim: esse cara é extraordinário. Esse cara fez uma coisa extraordinária. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, valorize os pequenos começos, porque Jabezão não nasceu matando 800 pessoas. Jabezão era um homem que tinha experiência com a vida e viveu decepções terríveis e estava frustrado, estava desesperado. Valorize os seus começos, pequenos começos. Treine a sua vida. Você precisa olhar para o que Deus está fazendo através de você e valorizar. Às vezes você não está aqui na frente da igreja pregando. Às vezes você não está aqui cantando. Irmãos, tem uma senhora lá na igreja e teve uma senhora, Dona Zezé. Dona Zezé. Pensa numa mulher que é uma jabezona. Uma jabezona. Foi uma ovelha minha lá em Afonso Cláudio, na igreja de Afonso Cláudio. Essa irmã era uma heroína, era cega, primeira coisa, cega. Ela, na verdade, só enxergava vultos. E eu fui descobrir isso pouco tempo antes de eu sair e ir para a igreja da Barra, porque eu fui na casa dela visitar, eu tomava café com ela, ela fazia o café para mim, e eu já sabia que ela tinha dificuldades de enxergar, mas eu não achava que ela era cega, porque ela me serviu o cafezinho. Aí eu vi que ela realmente, um dia ela me serviu um cafezinho, numa xícarazinha, que ela tinha tomado Neston, só que ela foi lavar, não é? Aí assim a beiradinha estava cheia de Neston, aí eu peguei o papelzinho, só limpei assim um pouquinho e tomei, na mesma xícara. Eu vi o amor dela. Aí ela virou para mim e falou assim: pastor, ela falou assim comigo, ela falou assim: pela sua voz, eu acho que o senhor é um homem bonito, pela sua voz. Eu falei: é mesmo, a senhora está certa, a senhora tem razão. Ela falou: você sabia que eu nunca vi a face do senhor? Eu falei: é mesmo, Nazé? Eu falei: o que a senhora enxerga? Eu enxergo um borrão, um vulto. Aquela hora assim eu chorei, porque aquela mulher andava 2 quilômetros a pé para ir à igreja sozinha, e ela nunca deixava de ir na igreja. Se numa reunião de oração chovesse, não tivesse ninguém, a não ser eu, a minha família, Dona Zezé estaria lá. Essa mulher, ela tinha um problema muito sério pulmonar. Também nos dias finais assim da vida dela, fui visitá-la e ela falou assim: pastor, essa noite eu passei a noite inteira tossindo, mas eu lembro que o senhor pregou lá na igreja, tudo que eu puder fazer com excelência para Deus. E eu até brinquei, eu falei assim: se você estiver tossindo e não conseguir parar, você olha para Deus e fala assim: eu vou tossir bacana, como louvor e como adoração ao Senhor. Eu quero tossir legal, em louvor ao Senhor. Se o senhor não conseguir cantar, cante tossindo. Ela falou: pastor, eu fiz isso, passei a madrugada louvando a Deus com a minha tosse. Aquela mulher é uma heroína de oração. Ela falou assim: de meia-noite às 2 da manhã estou orando pelo Senhor, pela igreja. É uma jabezona, irmã. Valorize o que Deus tem colocado na sua vida, valorize quem você é. Não se compare com ninguém, irmão. Não se compare com ninguém. Isso é doentio. A única forma certa de você se comparar, como diz Jordan Peterson, ele fala assim: você deveria se comparar com você mesmo. Não tem como eu comparar com o pastor JR. Que isso? Quem sou eu? Se eu me comparar com ele, eu posso me frustrar. Mas aí eu me comparo com quem eu era há 10 anos atrás. Eu me comparo com quem eu era 1 ano atrás. Falando nisso, abri um parênteses aqui. Na nossa igreja nós temos um desafio esse ano. Você já percebeu que esse ano, 2019, encerra a década. Amém? Encerra-se a década. Então o desafio para a igreja da Barra
aí serve para Barra. A igreja da Barra é que você não pode encerrar essa década pior do que começou, irmão. Você não pode também encerrar essa década falando assim, não melhorei. Você precisa resolver a sua vida. Você que é marido, tem mais de 10 anos de casado, você não pode encerrar essa década sendo um marido igual ou pior do que começou em 2010. Deus te chamou para crescer, irmão. A última palavra do apóstolo Pedro para a igreja é crescei. Crescei, nós perseguimos o crescimento. Você é uma mulher melhor ou pior? Você precisa melhorar. Você 10 anos atrás cozinhava melhor ou pior do que hoje, irmão? Dá um jeito, irmão, só tem 6 meses para melhorar. Melhorar. O marido, você tem 6 meses para sua mulher olhar e falar assim, como eu sou apaixonada por esse homem. Eu tenho 21 anos de casado com a Flávia. 21 anos de casado. Meu filho tem 19 anos, olha só. Estava no centro do Rio. Aí uns caras lá doidão, eu estava caminhando com ele no centro do Rio. Uns caras doidão, estavam bebendo e tal. Aí um parou na minha frente. Ainda bem que o João Vitor é lutador de jiu-jitsu. Eu falei, a gente vai ter que passar a perna nesse cara se ele tentar alguma coisa. O cara parou na nossa frente e falou assim, vai ter que pagar pedágio. Mas só que ele falou rindo. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, porque vocês dois se parecem demais. Eu falei, que honra parecer com meu filho. Mas olha só, irmãos, 21 anos de casado com a Flávia, 23 anos e meio juntos, que nós estamos juntos. O grande desafio da minha vida não é que a igreja me aplauda. O grande desafio da minha vida não é que a minha igreja lá, assim, é uma turma maravilhosa, assim, uma igreja inspiradora. Mas o grande desafio da minha vida não é que os irmãos me aplaudam. O grande desafio é eu chegar em casa, ou saindo do culto, e a Flávia sorrir para mim e falar assim, nossa, como que eu te amo. Nossa, como que eu gosto de vê-lo lá em cima do púlpito. É o meu filho, por exemplo, como ele nem lembra disso. No ano passado, dentro do carro, ele falou assim, pai, eu olho para o senhor, nem acredito que o senhor é meu pai. É um grande desafio, irmão. Você tem 6 meses para mudar, irmão. Dá um jeito, irmão. Dá um jeito. Deus te deu inteligência, dá um jeito. Seja um marido melhor, seja um filho melhor. Os nossos estudantes, eu creio que Deus daqui desse lugar vai levantar o prefeito da cidade, vai levantar o governador da cidade, o presidente da república, os juízes, os grandes empresários. É aqui que Deus vai usar essa rapaziada. Então estude mais, não seja medíocre, desenvolva. Jabezão falou assim, eu quero ir para a batalha. Jabezão pegou aquela lança e aprendeu, irmão. Preste atenção. Vença cada batalha, uma por uma, na verdade. Vença uma batalha de cada vez. Jabezão não matou 800 homens de uma vez. Já pensou? Matou 800. Ele entrou na batalha, irmão, tinha milhares de homens, e ele não estava sozinho. Lembre-se que você não luta sozinho, tem gente lutando com você, irmão. Tem gente lutando com você. Jabezão se concentrou na luta e matou 1, matou 2, daqui a pouco ele viu 80. Mas era 10% do que ele não sabia que ia matar 800. Quando ele chegou a 80, ele já falou assim, puxa vida, o que Deus já fez? Mas ele não esperava que Deus ia fazê-lo fazer uma coisa extraordinária. Você podia vencer uma luta de cada vez. Uma luta de cada vez. Qual é a luta mais urgente de hoje, irmão? De hoje. De hoje. Por isso que Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Viver ansioso com o futuro é antecipar sofrimento desnecessário. Porque, na verdade, futuro não existe, né? Futuro é filosófico. Futuro a gente espera que aconteça. Mas o que está acontecendo agora é o presente. O que você precisa resolver hoje, qual a batalha da sua vida que precisa ser vencida agora? De repente seja a reconciliação com a sua esposa, com o seu marido. De repente seja reconciliar com o seu filho que está longe. Irmãos,
lá na igreja da Barra. De vez em quando eu chamo a turma para orar na frente, e o conselho da igreja, eu desço, coloco a mão sobre a cabeça dos irmãos e oro. E eu preguei lá uma mensagem sobre reconciliação, e uma família que estava visitando a gente, estava sentada assim, perto onde está a Flávia e Dona Maria. Eles vieram todos na frente. Era um presbítero lá de Vitória com sua família. Nós oramos. E quando encerrou, eu falei assim: espere que Deus, essa semana, vai te surpreender. Na terça-feira, um seminarista que é genro dele, me ligou e falou: você não sabe o que aconteceu. O meu sogro estava sem falar com o filho dele há 15 anos. O filho dele foi para São Paulo, casou por lá, sem falar há 15 anos. Um sofrimento do pai e um sofrimento do filho. Não se falavam. Mas essa semana nasceu o neto. O nascimento do neto. Segunda-feira, o filho pegou e ligou para o pai e falou: pai, eu quero que o senhor me perdoe. Eu quero voltar à sua casa. Eu quero reconciliar com o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Você precisa resolver hoje o que precisa ser vencido. Jabezão foi vencendo um por um. Daqui a pouco você percebe que Deus fez muito mais do que você esperava. Segundo, olha só, Eleazar. A palavra de Deus fala que depois dele, depois de Jabezão, Eleazar, filho de Dodô. Quem é Dodô? Não sei, irmão. A Bíblia nem fala. Deus usa homens de famílias que ninguém conhece. Eu comecei aqui falando aqui e entrei na outra conversa, é exatamente isso. Nasci aqui no Rio de Janeiro, fomos para Cachoeira e meu primo Alexandre acompanhou tudo, era pequenininho, 7 anos de idade. Meu pai ficou 2 anos e meio desempregado e a gente só não passou fome porque Deus é fiel. Mas presta atenção, eu não sei se você já comeu angu doce, não é? Excelente. Irmão, até hoje eu como angu doce. Mas tudo é bom quando você não é obrigado, não é? Quando não é obrigado, você come, ai, que angu doce maravilhoso. Mas quando de manhã cedo, café da manhã, o quê? Angu doce. Na hora do almoço, angu com ovo. À tarde, café da tarde, o que tinha? Angu doce. Irmão, nossa casa em Cachoeira de Itapemirim, o Alexandre lembra disso, não tinha porta nem janela. Era só, bateu a laje, tijolo, nós entramos para dentro. Cachoeira de Itapemirim dá muita aranha caranguejeira. Muita aranha caranguejeira. Meu pai matava aranha todo dia dentro de casa. Dentro de casa. E nós vivíamos ali. Uma vez minha mãe fez um angu doce, estava eu e meu irmão mais velho, sentado no portão da casa. Passou um casal e olhou e falou assim: nossa, que delícia, papa. Eu não sei se aqui chama papa. Cachoeira a gente chama papa, aquele mingau que em Belo Horizonte chama mingau de milho verde. Aí nós falamos assim: nossa, é papa, mas era angu, irmão. Só fubá, água e açúcar. Eu ia para a escola, nós íamos com a sandália havaiana que tinha aquele buraco no calcanhar. Lembra disso? Estourava a tirazinha, nós botávamos preguinho. Eu fui espetado, muitas vezes nós não morremos de tétano, irmão, porque Deus tinha um plano maior. Chegava na escola, as amigas comiam Mirabel, lembra do Mirabel? Mirabel, o wafer. E eu sentia aquele cheiro, era coisa, biscoito recheado. Tem uma amiga nossa, ela é chefe de cozinha hoje. A Flávia que me falou para ela, falou assim: o Robson guarda um negócio no coração de você. Aí o quê? Porque você abriu o Mirabel, e uma vez que ele foi te pedir, você virou para ele no meio de todo mundo e falou assim: não! Irmão, presta atenção, um não delicado, tudo bem, mas a menina gritou. Aquilo me traumatizou. Eu sei que de repente isso tem a ver com a sua história, não é? Muitos de nós aqui passamos isso. Eu não esperava que Deus ia fazer o que fez na minha vida. Eu não esperava, irmão, estudar. Eu casei com 20 anos de idade. Claro que eu estava perdidamente apaixonado pela Flávia, mas eu me casei para eu já tinha tudo traçado. Primeiro, eu quero ficar rico, porque eu não queria ser pobre mais. Esse negócio não deu muito certo. Eu sou rico da graça de Deus.
Segunda coisa, que eu queria fazer uma faculdade. Eu só poderia fazer faculdade se eu tivesse, independente do meu pai, porque eu tinha que ajudar a minha casa. E eu casei cedo, comecei a lutar, valorizando, e Deus colocou pessoas na minha vida. E hoje o que eu vivo é um sonho de Deus. Eu não esperava que Deus ia fazer isso. Mas sabe o mais extraordinário? Que ainda não está nem pela metade, que Deus ainda tem muita coisa para fazer. Esse Eleazar aqui agora, esse Eleazar, uma família que a gente nem sabe de onde ele veio, mas a palavra de Deus fala que quando todo mundo já tinha fugido do campo de batalha, todo mundo tinha fugido, e ficou ele, o rei Davi e mais 3. E o que vem lá? O exército filisteu. E o interessante, irmão, que a palavra aqui não está falando, mas dá para entender que Davi estava com ele, mais 3 guerreiros, quando o povo de Israel já tinha fugido, porque o exército filisteu estava vindo. Davi também deu passos para trás. E o que era de se esperar? Todo mundo fugir. Eleazar deu um passo à frente. Eleazar foi em direção à batalha. Olha que coisa extraordinária. Nem o rei Davi, nem o Jabezão, porque realmente a coisa estava complicada, era o exército vindo. A palavra de Deus fala que Eleazar, filho de Dodô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus. Ele se levantou. Irmãos, uma lição para a minha vida e para a sua vida. Quem é Eleazar? Filho de Dodô. Não tem história. Para a população de Israel, quem é Eleazar? Mas Eleazar tinha uma coisa. Eleazar, quando entrou para ser soldado de Davi, ele definiu no seu coração defender Israel, defender a Davi. Você precisa ter na sua mente, de forma nítida, aquilo pelo qual você luta. Se você não tiver no seu coração a firme resolução pelo qual você vive e luta, você no dia da batalha, você vai fugir como todo Israel. O que nos firma diante de Deus, para não voltarmos atrás, é aquilo que está enraizado no nosso coração, pelo qual nós vivemos e morremos. A opção para Eleazar não é partir em retirada. A única opção de Eleazar era lutar e vencer, ou morrer lutando. Você está disposto a morrer, irmão, por sua família? Você está disposto a morrer por sua casa, pelo seu casamento? Você está disposta a morrer pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor? Nós vivemos nos dias eu acho que aqui também é assim, que lá em Marataízes é o seguinte: o pessoal vem para a igreja e está no movimento, mas quando começa a viver realmente o evangelho, as lutas aparecem, o cara vai embora, vai para outra igreja, aí vem outros e vai embora também. Daqui a pouco você encontra com o cara está no mundão de novo. Eleazar, diante do inimigo que vinha, todo mundo fugiu. Eleazar se levanta e permanece. Eleazar dá tudo de si. E você percebe aqui que Eleazar lutou de tanta força, com tanta intensidade, que a sua arma colou na sua mão. Nada podia fazer com que a sua espada caísse, nada tinha poder de tirar Eleazar dali, a não ser a morte. Mas sabe o que a gente não espera? É o agir sobrenatural de Deus. Porque Eleazar se levantou, Eleazar perseverou, mas o que fez com que ele vencesse é o que a palavra diz aqui. Porque Deus, naquele dia, efetuou grande livramento. Irmão, você precisa perseverar. Irmão, você precisa se levantar como uma guerreira, como um guerreiro. Você precisa ser uma guerreira na oração. Você precisa, irmão, orar mais. Irmãos, olha só, irmão, eu já estou falando também muito aqui. Fala a hora que tem que terminar. Eu estou procurando um relógio.
Lá na igreja da Barra, quando alguém chega para pregar, pergunta assim: pastor, que hora que termina? Que hora que eu posso terminar a pregação? A hora que você quiser, irmão, pode pregar, mas 9 da noite nós estamos indo embora. 9 da noite a igreja vai embora. Então, me dá o sinal. Irmãos, presta atenção. O diabo, ele não fica com medo quando você vem para a igreja. O diabo não tem medo da igreja aqui adorando a Deus. Mas uma coisa que apavora Satanás, sabe o quê? É quando você está em oração. Porque quando você ora, Satanás não sabe qual é o movimento do Espírito Santo. Satanás não sabe o que o Espírito Santo vai fazer. Quando você ora, ele pode saber o que você está falando, mas a ação do Espírito Santo de Deus, ele não sabe. Ele apavora quando o povo de Deus permanece em oração. Ele se apavora. Você precisa reavivar sua vida de oração, irmão. Permanece sua vida de oração, permanece sua caminhada, permanece no seu casamento. Deus vai efetuar grande livramento em nome de Jesus. Para encerrar, irmão, esse Samar aqui também é fantástico. O Samar, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Você percebe aqui que Samar, outro gigante, Samar, outro guerreiro, ele dessa vez ele estava sozinho. Você viu que Eleazar tinha outros com ele. Você viu que Jabezão tinha vários com ele. Mas Samar estava sozinho. De vez em quando nós vamos ficar sozinhos mesmos. Ou pelo menos nós temos a impressão que estamos só. Você já teve um momento na sua vida que você falou assim: estou sozinho? Levanta a mão assim. Estou sozinho. Você sabe do que eu estou falando. Naquela história que eu te falei, eu quero ficar rico. Comecei a trabalhar para isso. Irmão, com 2 anos que eu tinha começado um negócio para mim, a coisa estava indo muito bem. Até de repente na crise, em 1998, tinha uma crise. O pessoal do estado do Rio de Janeiro, Campos, irmão, os meus compradores, ninguém me pagou. E os meus fornecedores começaram a cobrar. Finalmente quebrei. Procurei ajuda de um monte de gente. Vou falar uma coisa aqui que foi uma coisa que eu só entendi e eu creio que vai curar o seu coração. Eu já tinha um João Vitor recém-nascido. Eu com 21 anos de idade, perdi tudo. Devia muito dinheiro, não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. Tive que sair de Cachoeiro e ir para uma cidadezinha de interior chamada Iuna. Quem conhece Iuna? Iuna? Fui morar lá. Cheguei para meu pai em 4 casas. Uma delas eu que construí. Falei: pai, perdi tudo, não tenho nada. Meu pai falou assim: não posso fazer nada por você. Ele tinha 4 casas, ele podia me oferecer uma, não ofereceu. Eu falei: pai, eu posso ficar aqui alguns dias na sua casa, porque a Flávia foi para Iuna, eu vou ficar aqui tentando receber de alguém e trabalhando. O meu primo, outro primo, irmão do Alexandre, me deu um emprego que toda vez eu converso com ele e falo assim: Alain, eu fui o pior funcionário seu. Porque pensa só, um menino com 21 anos de idade, perdeu tudo, com um filho novo, uma mulher para dar conta, não tendo dinheiro para pagar nem o aluguel. Eu não tinha como sair para vender, eu ficava sentado. E o Alain, meu primo, me pagava. Eu chegava na casa do meu pai, eu não comia da comida dele. Até que passaram-se assim, um mês e pouco, meu pai chegou para mim e falou assim: meu filho, eu não quero você dentro da minha casa mais. Eu quero que você suba e vai ficar com a sua esposa e dá um jeito na sua vida. Naquele dia eu subi de ônibus chorando. Na verdade, eu não subi de ônibus, não. Eu subi com um fusquinha que o meu primo me emprestou. E eu coloquei uma fita cassete, lembra? Aí tinha lá umas canções da Cassiane. E a canção, o coro, né? Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Aí eu comecei a chorar. E eu assim, desesperado.
desesperado. Eu não tinha como fazer nada, mas eu não sabia que Deus já tinha mandado alguém lá em Una, que era um amigo meu, hoje ele é pastor, reverendo Robson Monteiro, trabalhando na Telemar. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: Monteiro, eu estou lascado total, não tenho dinheiro, não tenho nada. Ele falou assim: Robinho, ele só me chama de Robinho, Robinho, eu não tenho nada para te dar, trabalha comigo, eu divido o meu salário com você. E nós ficamos 6 meses assim, serviços extras, e Una é gelado, irmão, gelado, tem época do ano lá que dá 9 graus de madrugada, nós trabalhando até de madrugada, pendurado no poste, não é? E nós chegávamos na casa do cara, o cara dava um dinheiro, ele virava para mim e falava assim: Robinho, toma. Eu falei: não, é meio a meio. Ele falou assim: você está precisando mais do que eu. No dia da angústia, Deus levanta pessoas mais chegadas do que irmão para nos abençoar. Você precisa crer na provisão de Deus, irmão, na sua vida. Você precisa ver que Deus, todo o movimento que Deus está fazendo é para te elevar, para te levar para um patamar mais alto, irmão. Resumindo, meu pai, eu fiquei magoado com ele, principalmente que depois, 3 anos depois, Deus tinha virado a sorte, nós já estávamos com os negócios, ganhando dinheiro. Meu pai veio na minha casa, churrasco para o meu pai, tal, e eu abri meu coração para o meu pai, liberei perdão, porque eu entendi que como Deus tinha feito com Faraó, fechando o coração de Faraó, para que o povo de Israel não saísse, Deus fechou o coração do meu pai, para que eu fosse embora dali, para que eu pudesse estar aqui hoje. Hoje eu amo meu pai, eu não acho que ele fez isso por arrogância, porque ele me ama, mas eu creio que ele foi usado por Deus, mesmo que naquela época eu não entendi. Uma palavra para você: você precisa liberar perdão, irmão. Você libera perdão para essa pessoa aí que te fez mal. Você não tem opção, você precisa liberar perdão. Amém? Sim, não? É a única coisa que o Senhor Jesus falou assim: se você não liberar perdão, o Pai Celestial não te perdoará também. Sabia disso ou não? Ou você só faz aquela oração do Pai Nosso até no finalzinho. Aí depois Jesus fala assim: porque se você não perdoar os pecados, o Pai não perdoará. Mas sabe por que você perdoa? Porque Deus quer te livrar desse cárcere, para te elevar para lugares maiores. Eleazar: estou sozinho. Está nada, irmão, tem um poder de Deus com você. Levante-se, coloque-se no meio da plantação. Se levante no meio da sua família, se levante no meio da igreja, se levante no meio da sua empresa, se levante no meio do seu trabalho, como um Samar, e disponha a defender-se, disponha a defender a sua família. Coloque os seus negócios, a sua vida, a sua família, a sua casa nas mãos do Senhor. Não abra mão. De repente você está pensando em abrir mão do seu casamento, não abra mão. Está cedo demais para desistir, irmão, cedo demais. Diga comigo: é cedo demais para desistir. Você sabe que está fraquinho, né? Porque não está com convicção. Não está com convicção. Eu estou falando aqui com uma... Vamos juntos? É cedo demais para desistir. Então permaneça, irmão. Permaneça. Porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos e bendizemos, porque a tua palavra, ó Deus, foi nos dada como presente do Senhor, para conhecermos a tua vontade, para conhecermos, ó Deus, quem nós somos, e para conhecermos quem tu és. Nessa manhã, ó Deus, eu creio fortemente que o Senhor trouxe essa tua serva, esse teu servo aqui nesse lugar, ó Deus, para receberem a ministração da tua palavra, o alimento para a alma. Ó Deus, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam ser avivadas pelo Senhor. O Senhor, ó Deus, nessa manhã tão maravilhosa, o Senhor podia fortalecer esse coração. O Senhor podia, ó Deus, a exemplo desses homens, colocar, ó Deus, motivos reais de viver. O Senhor podia, ó Deus, firmar esse coração, essa mente no Senhor. O Senhor podia, ó Deus, fazer com que os teus servos, ó Deus,
creiam no sobrenatural do Senhor, na visitação do Senhor. O Senhor podia plantar um sonho novo nesse coração, no coração dessa mulher, desse homem. Ó Deus, o Senhor podia colocar uma ideia nova no coração, ó Deus, dessa pessoa que acha que está tão difícil nos negócios, está tão difícil na vida. Coloque uma ideia nova, um pensamento novo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, venha restaurar os casamentos, venha restaurar famílias, venha restaurar, ó Deus, os sonhos, venha levantar, ó Deus, gigantes aqui nessa igreja. Ó Deus, venha, ó Deus, usar pessoas que elas mesmas, ó Deus, vão ficar impressionadas o quanto o Senhor pode fazer. Venha levantar, ó Deus, essa igreja como um luzeiro nessa cidade. Que, ó Deus, o Senhor derrame uma unção de multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe.